Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 6 de dezembro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 6º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje são eles: a Maria Eduarda, a Natiene, o Igor, a Jamile, o Rafael, o Antônio e o Diego. O Isaac está na escola, porém está ensaiando para a apresentação da disciplina de eletivas. Os demais alunos e o Isaac, os demais alunos que estão faltando, o Isaac está na escola, mas não está assistindo essa aula, pode assistir a aula que é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck. E estaremos agora começando a 42ª aula do 3º bimestre. Tema da nossa aula de hoje: probabilidade, que é algo que nós vimos na aula anterior, que era fazer qual é a probabilidade de acontecer alguma coisa, só que agora junto com porcentagem. Nós tínhamos visto em fração, agora nós vamos ver em porcentagem. Não é coisa difícil. Conteúdo: probabilidade. Objetivo: resolver situações, problema, envolvendo probabilidade e cálculo de porcentagem, comparando resultados obtidos através de experimentos sucessivos. A habilidade é a mesma da aula anterior, EF06MA30. Olá, para começar, virem e conversem. Não é para conversar sobre outro assunto, é sobre o que eu vou falar agora. Quem nunca ficou em dúvida na hora de responder uma questão, ainda mais se for de alternativa, em uma prova de múltipla escolha, qual será a resposta certa? Mas todas são muito parecidas. Marco uma alternativa, penso mais um pouco, desisto dela e rabisco outra. Me arrependo, o tempo vai passando e eu não sei qual é a opção correta. A solução mais conhecida de todas, como sabemos, é fazer o quê? É o chute. Ou seja, a pessoa vai contar com o acesso e o acaso, desculpe, obrigado. Vai contar com o acaso e um pouco de sorte para acertar a questão. Acontece eventualmente de o chute ser certeiro, mas essa não é a regra. Pelo contrário, a probabilidade de se marcar a questão errada é muito maior do que a de marcar a certa, variando conforme a quantidade de alternativas. O fato é que contar sempre com a sorte não é a melhor escolha. O ideal, como sabemos, é se preparar para a prova estudando muito. Então preste atenção, você vai fazer uma pergunta lá, tem alternativa A, B, C e D, né? O Tarefa São Paulo não é assim? Tem alternativa, né? Tem aluno que, não estou falando que é dessa sala, mas tem aluno que fazia lá em 5 segundos. Será que ele leu a pergunta? Não, ele marcava qualquer uma, e a maioria das vezes ele acertava 0. Das 2 perguntas ele errava as 2. Respondeu 2 perguntas em 5 segundos, né? Então não dá. Aí quer dizer que a pessoa é o quê? Ruim para chutar ainda, né? Eu, por exemplo, quando eu estou fazendo um concurso ou quando eu estava fazendo uma prova, eu ficava em dúvida entre 2. Aí eu eliminava as outras. Eu falei, essa não é, essa não é. Ou vou marcar A ou vou marcar B. Aí a chance de chutar aumenta ou diminui? Diminui. Aumenta. Se eu sei que 2 são absurdos que estão erradas, eu vou ficar entre... se eu não soubesse, a chance minha de acertar era 1 entre 4. Como eu eliminei 2 que eu sei que são um absurdo de erradas, a chance ficou 1 entre 2. Qual é a maior? Pensa assim, Igor, já que você está com dificuldade de aumento ou diminui. Você acha que se você pegar uma melancia, dividir em 4 partes e levar uma parte, é mais ou é menos do que você pegar uma melancia, dividir ao meio e levar metade? Meio. Hã? Meio. Qual que é maior? Metade ou uma melancia cortada em 4 partes e você leva uma parte só? Metade. Metade é maior, não é verdade? Então a chance da metade é maior do que 1/4, tá bom? Continuando.
Desde que o sistema de múltipla escolha foi criado, sua forma foi pouco alterada e seu objetivo continua sendo o mesmo: padronizar, facilitar e tornar mais rápido o ato de corrigir e dar notas, além de eliminar um possível julgamento subjetivo do avaliador. Por exemplo, o aluno respondeu com as palavras dele lá e faz sentido para mim, mas outra pessoa que está avaliando falou: não escreveu do jeito que eu queria, então vou dar errado para ele, entendeu? Então, para não passar por julgamento. Com o objetivo de aperfeiçoar o processo de seleção de candidatos, as escolas médicas e biológicas das universidades de São Paulo, em 1964, foi criada a Fundação Carlos Chagas, que existe até hoje. Foram eles que instituíram o uso de questões de múltipla escolha, que logo se popularizou no Brasil. Hoje vocês fazem Tarefa São Paulo, múltipla escolha. Saresp digital, se fizeram, né? Múltipla escolha. Você vai fazer um concurso para passar numa prefeitura, num emprego, múltipla escolha. Você vai fazer um Enem para tentar uma faculdade, múltipla escolha. Essa Fundação Carlos Chagas, ela realiza diversos concursos no Brasil inteiro. É uma instituição muito famosa, tá? E ela que foi o que lançou, começou a trazer as alternativas múltiplas escolhas para as provas. Foco no conteúdo. Vamos relembrar. Dado um experimento aleatório, podemos calcular qual é a probabilidade de um evento acontecer por meio da razão. Quem lembra o que é razão? Razão é resultado de adição, subtração, multiplicação ou divisão? Divisão, muito bom. De divisão. Então fala, qual é a razão do 5 e do 4? Nossa senhora, achei muito difícil. Vai dar 1,25. Qual é a razão do 5 e do 10? Não, do 10 e do 5. 2. Você faz 10 dividido por 5. Muito bem. Então a razão entre o número de elementos do evento, ou seja, o que é favorável para você ganhar, imagina que você está apostando. Apostei que vai ser o número 5. Então, quantos números 5 tem lá para eu tirar? Entendeu? Entre o número de elementos do evento, casos favoráveis, e o número de elementos do espaço amostral, que é os casos possíveis de ser sorteado. Olha lá, foco no conteúdo. Espaços amostrais equiprováveis. Nós vimos isso ontem. O que é equiprováveis? Não foi na sala de vocês que eu vi isso? Acho que eu estava vendo com o 9º ano que a gente viu isso. Equiprováveis quer dizer que tem a mesma chance de acontecer. Lembra na aula anterior que cada um escolheu uma sequência de cara, coroa ou cara? Quem tinha maior chance antes de começar? Quem que tinha maior chance? Tinha alguma possibilidade de alguém ter maior chance? Não, todo mundo tinha a mesma chance. Ou seja, os espaços amostrais eram equiprováveis. Todos nós tínhamos a mesma chance de ganhar. São aqueles que os eventos possuem probabilidades iguais de ocorrerem. No lançamento de um dado, temos a ocorrência de cada face. Desculpa, vou ler de novo. No lançamento de um dado, temos que a ocorrência de cada face é a mesma, ou seja, 1/6 de chance de sair. O espaço amostral do lançamento do dado é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas possibilidades? Quantos resultados possíveis? 6. Então ficaria o seguinte: passei o número 1, 1 entre 6. Passei o número 2, 1 entre 6, porque só tem o número 2 no dado. E passei o número 3, 1 entre 6. E passei o número 4, 1 entre 6. E passei o número 5, 1 entre 6. Todos são equiprováveis. No lançamento de uma moeda, temos que a ocorrência de cada face é a mesma, ou seja, metade de chance para sair cara, metade de chance para sair coroa. Atividade 1.
Maria Júlia, uma estudante muito empenhada na sua rotina escolar, quando ela falta na aula de matemática do professor Ricardo, ela assiste a aula, faz as atividades, né? Então, a Maria Júlia é uma menina empenhada. Espero eu que todos os meus alunos, quando faltam, também fazem atividade, né, Igor? Faz? Não, né? Maria Júlia é uma estudante muito empenhada na sua rotina escolar. Faz todas as lições, estuda muito e se prepara para as avaliações que normalmente faz durante o ano. Interessada em uma boa oportunidade de trabalho, ela passou por um processo seletivo, no qual foi aprovada, em que as questões eram de múltipla escolha. Ao chegar a certa pergunta durante a prova, ela concluiu que não sabia mesmo a resposta e marcou a questão no chute, na bicuda, mesmo sabendo que a probabilidade de acertar era baixa. Mas entre deixar sem resposta e chutar, obviamente que ela fez a segunda opção. É lógico, você não sabe a questão, vai deixar ela em branca? Não, você vai chutar. Já a pessoa vai fazer um concurso, essa aqui eu não sei, eu vou deixar em branco, vai errar, porque em branco é a mesma coisa que errar. E aí, se você chuta, vai que dá sorte. É uma questão a mais no concurso, né? Qual a probabilidade de Maria Júlia acertar a questão, sabendo que eram 5 alternativas e apenas uma estava correta? Qual era a probabilidade? Uma e 5 embaixo. Muito bom. 1/5. Ah, professor, mas eu quero em porcentagem. Ai, agora lascou tudo. Se faz 1 dividido por 2 e multiplica por 100. Se pega 1 dividido por 5 e multiplica por 100. Vou ensinar um jeito mais fácil depois. Embaixo do 100 tem quem? 100 dividido por quem que dá 100? Por 1. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, beleza. Agora você tem uma multiplicação de duas frações. 1 vezes 100? 100. Dividido. 5 vezes 1? 5. 100 dividido por 5? 20. 20%. Lembra que eu falei que tem um jeito mais fácil? Presta atenção, um jeito mais fácil. Em alguns casos ele fica mais fácil fazer isso aqui, ó. Você quer transformar em porcentagem. E a porcentagem nada mais é que um número dividido por 100. Quem vezes 5 dá 100? 5 vezes 20 dá 100. Multiplica em cima por 20 também, Diego. 1 vezes 20? 20. Como que eu leio essa fração? 20 centavos. Isso, 20 centavos. Ou 20%. Tá bom? 20%. Então qual era a chance dela acertar no chute? 20%. Chances altas ou baixas? Baixas. Menos da metade é baixa. Opa! Quantos por cento de chance dela errar? O Rafael acabou com a segunda pergunta. Mas não tem certeza, Rafael. Olha lá. Aqui está contando. Se você multiplicar por 20, você descobre que aqui embaixo fica 100. Daí você já sabe que é porcentagem. E multiplica por 20 de cima também. Fica 20%. A probabilidade de Maria Júlia acertar a questão é de apenas 20%. A pergunta número 2, o Rafael já acertou. É a mesma história e a pergunta é: qual é a probabilidade de Maria Júlia errar? Em fração fica como? Quantos que ela pode errar? De um total de 5, quantas que são erradas? 4. Uma é certa, 4 são erradas. Aí se você multiplicar por 20 de novo para fazer a parte de baixo ficar 100, 5 vezes 20 dá 100. 4 vezes 20 dá 80. Qual é a chance dela errar? 80%. Então é maior a chance dela errar do que ela acertar. Por isso que eu falo, às vezes o aluno vai vir para fazer a prova, não estuda. Daí ele vai fazer o quê? Ele vai chutar. E a chance de acertar cada pergunta no chute é 20%. E a chance de errar é muito grande. Então a chance dele ir muito mal é muito grande. A não ser que a pessoa tenha muita sorte. Tá?
E para acertar 10 questões, então, no chute, é mais difícil ainda. Certo? Você teria que fazer isso aqui, ó. Divido por 10. Cada chance de errar, de acertar, é uma entre 5. Você tem que elevar a 10ª potência. Você vai fazer 1,5, 1 sobre 5 elevado à 10ª potência. Então, ó, por exemplo aqui, ó. Quer ver? 10 em cima. Ó, você vai fazer 1. Tem que abrir o parênteses. Cadê o parênteses? Abre parênteses. 1 dividido por 5, que é uma fração. Fechou o parênteses. Tá multiplicado por 0 na frente lá. Abre parênteses. 1 dividido por 5, fecha parênteses, elevado à 10ª potência. Aí eu vou multiplicar por 100 para dar porcentagem. 100%. A chance dele conseguir acertar no chute, acertar as 10 perguntas no chute, 0,0001012%. É muito pequeno, menos de 1%, bem menos que 1%. É muito difícil, tá? Acertar as 10 no chute, as 10. Acertar 9 a chance é maior, acertar 8 a chance é um pouquinho maior. E acertar uma só é 20%, tá bom? A atividade 3. Certo programa de rádio, ao comemorar o seu aniversário de estreia, vai sortear um prêmio em dinheiro entre os 20 primeiros ou 200 primeiros ouvintes que ligarem até às 7 horas da manhã daquele dia. Cada pessoa que liga tem o seu nome associado a um número, como se fosse uma rifa. Marca lá o nome da pessoa que foi ligando, né? A primeira pessoa que ligou será o número 1, a segunda pessoa será o número 2, a terceira pessoa será o número 3 e assim por diante, até que atinjam 200 telefonemas. Os números foram colocados em uma urna para que fosse feito o sorteio. Qual é a probabilidade de o número sorteado ser maior que 50? Probabilidade. Quem vem embaixo? 200. Tem 200 nomes lá dentro, isso. Quantos números que estão lá dentro da urna é maior do que 50? Quantos, Antônio? Tá certo, pode falar. 150. Porque se tem 200 e tem que ser maior que 50, você vai tirar 50. Você vai tirar o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o 50. Vai sobrar 150. Qual é a porcentagem? Ai. Agora não tem como multiplicar o 200 por alguém para ficar 100. Mas eu posso dividir o 200 por quem para ficar 100? Por 2. Se eu dividir o de baixo por 2, tem que dividir o de cima também por? Qual é a metade de 150? 75. Muito bem. 75. Como que eu leio essa fração? 75%. 75%. Então a chance de sair um número maior do que 50 é de 75%. Certo? Olha lá. Aqui está todos os números, de 1 a 100. Esses números eu não quero que saia. Pode sair 150 números. E olha, eles fizeram um jeito diferente aqui, ó. Fizeram 150, cortaram os 2 zeros para ficar mais fácil. 15 e 20 avos. Aí eles multiplicaram por 5 para virar aqui 100. E 15 vezes 5, 75. Fizeram de uma maneira diferente. O resultado foi o mesmo? Não. Igor, você não está prestando atenção na aula, Igor? Olha aqui, Igor. Foi o mesmo resultado? Foi. Qual é a maneira mais correta? A que eu fiz ou que está aí? As duas. Tá? O importante é chegar na resposta. Mas não vale chegar na resposta. Minha mãe mandou eu bater nesse daqui. Aí não, aí é chute. Tá? Nós chegamos duas respostas iguais de maneiras diferentes. Atividade 4. Esse é legal, presta atenção. Uma urna contém 20 bolas. Lá dentro da caixa tem 20 bolas. 5 cores diferentes: laranja, vermelho, verde, amarelo e azul. Se for retirado, por um acaso, uma bola da urna, qual é a probabilidade de que ela seja da cor vermelha ou amarela? Epa, tem que pensar um pouco isso aqui. Qual é a probabilidade? 8 contando com o Isaac. Qual é a probabilidade? 8
Quem que vem embaixo? 8? É que você escutou eu falando. Quantos? 20. Por quê? Lá dentro da caixa vai ter quantas bolas? 20. Qual é a chance dela ser aí vermelha ou amarela? 4? 8. Porque vermelha. 1, 2, 3, 4. Amarela. 5, 6, 7, 8. Então ela pode ser vermelha ou amarela. Então tem 8 possibilidades de um total de 20. Ah, o senhor quer saber em porcentagem. Eu vou multiplicar o 20 por quem? Para virar 100? Não, 20 vezes 20 deu 400. Por 5. 5 vezes 20 dá 100. E aí eu multiplico de cima por 20 também. 8 vezes 20. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2. Deu quantos? Não, errei alguma coisa aqui. Ah, não é vezes 20 não. Viajei na maionese. Eu multipliquei por 5, né? Então eu tenho que multiplicar também o de cima por 5. Quantos que dá 8 vezes 5? 40. Como que eu leio essa fração? 40 centavos, ou 40%. Então a chance de sair vermelha ou amarela é de 40%. Ah, professor, mas a vermelha é 4/20, que é a mesma coisa que 20%. E a amarela também é 4/20, que é a mesma coisa que 20%. E a chance de sair os dois juntos, 20% com mais 20%, 40%. Então já calculando uma vez só, em vez de ficar se matando lá. Olha lá, casos favoráveis. 8, cadê a 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ou seja, 4 mais 4, certo? E aí deu 40%. Meu Deus, será que tem mais? Tem. Foco no conteúdo. Numerador é a parte de cima. Denominador é a parte de baixo de uma fração. Simplificação de frações. Considere a fração 6/12. Existem outras formas de representá-las sem que o resultado da divisão seja alterado? Por 2. Existe, né? Então dá para dividir por 2 e fazer uma simplificação. Então existem frações equivalentes, tem inúmeras frações equivalentes, são infinitas. Só que tem uma que a gente chama de fração irredutível, não dá para ficar menor que aquela. Sim, representamos divisões por meio de frações. Vejamos, 6/12. Se eu dividir por 2 o de cima e o de baixo, fica 3/6. Dá para dividir por 2 de novo? O 6 dá, mas o 3 não. Então eu posso dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. As frações 3/6 e meio são resultados da simplificação de 6/12. Então o 6/12 gerou outras duas frações, o 3/6 e o meio, que são frações equivalentes. Ou você podia achar outro tipo de frações equivalentes. Antônio, presta atenção. Multiplica o de cima e de baixo por um número. Olha lá, 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. Agora vou multiplicar por 3. 12 vezes 3, 36. 24 vezes 3, 72. Nesse caso, encontramos frações equivalentes, não simplificadas, que foram ficando maior. Simplificar quando deixa ela menor, tá? Quando você divide. Todas as frações obtidas, 3/6, meio, 12/24, 36/76, são equivalentes à fração original, no caso de 6/12. Pois, apesar de estarem escritas numericamente na forma diferente, representam o mesmo valor quando é realizada a sua divisão, que resulta em um número decimal exato. Como assim, professor? Presta atenção, todo mundo. Se eu pegar a calculadora e dividir todas essas frações, tem que dar o mesmo resultado. Olha lá, 3 dividido por 6, quantos que deu? 0,5. Vou pegar agora o 1 dividido por 2, quantos que deu? 0,12. Quantos que vocês acham que vai dar 12 dividido por 24? 2. 0,25. É o 12 em cima, é o 12.
Quantos que dá 36 dividido por 72? 0,5. Se ele der diferente, quer dizer que eu errei. Não é fração equivalente. Tá bom? Continuando. Fração irredutível. O que quer dizer irredutível? Não dá para reduzir mais. Não dá para reduzir mais. Tá? É a menor fração que pode ser expressa através de uma simplificação. É importante perceber que, tanto nas simplificações quanto no encontro de frações equivalentes, numerador e denominador devem ser divididos ou multiplicados sempre por quem? Pelo mesmo valor. Se eu dividir a parte de baixo por 2, a de cima, eu tenho que dividir por quantos? 2. Se eu multiplicar a parte de cima por 1000, a parte de baixo multiplica por 1000. A mesma coisa que você faz embaixo, se faz em cima. Última atividade, eu acho. Atividade 5. Ao lançar simultaneamente um dado de 6 faces e um par de moeda, e uma moeda, qual a probabilidade de acontecer cara e o número par? E agora? Tem que fazer as moedas lá. Vamos fazer a árvore de possibilidades. Pode cair cara ou coroa. Se cair cara, pode cair o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. É essas possibilidades de cair no lançamento de um dado? Sim ou não? E se caiu coroa? O dado pode cair o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quantas possibilidades possíveis tem no lançamento? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muito bom. Quantos podem cair cara e o número par? Então, se é cara e o número par, não vou olhar a parte de baixo. Vou olhar cara. Qual que pode ser par aqui? 2, 4 e 6. Quantas possibilidades? 3. Então, 3, 12 avos. Vamos fazer uma simplificação para ficar mais fácil? Posso dividir por quem? 2. Por 2. O 12 dá para dividir por 2. O 3 não. Vamos para outro. Por 3. Por 3. Vamos ver? 3 dividido por 3 dá 1. 12 dividido por 3 dá 4. 1 quarto. 1 quarto. Certo? Se eu multiplicar o 4 por 25, vai dar quantos? 100. Se eu multipliquei por 25 embaixo, tem que multiplicar por 25 em cima também. 1 vezes 25? Quantos por cento então? 25% de chance de acontecer isso. De cair cara e um número par. Certo? Vamos ver? Olha lá. Pode cair cara ou coroa. Já finalizo a aula. Né? Então são espaço amostral. Cara e 1, cara e 2, cara 3, cara 4, cara 5, cara 6. Pode cair coroa 1, coroa 2, coroa 3, coroa 4, coroa 5, coroa 6. Cara e o número par. Cara 2, cara 4, cara 6. 3 de um total de 12. E aí fazendo a mesma coisa que nós fizemos. Simplificamos por 3. Chegamos na fração irredutível. Multiplicamos por 25 os dois, chegamos a 25 centésimos, ou seja, 25%, certo? O que aprendemos na segunda aula de hoje? Retomamos o conceito de razão entre parte e todo, utilizado em probabilidade. Resolvemos situações de problema envolvendo probabilidade de um evento aleatório, tendo como resultado a porcentagem. Relembramos frações equivalentes e simplificações. Conceituamos e simplificamos frações. Turminha, não esquece de fazer o Tarefa São Paulo hoje à noite, seja pelo site ou pelo aplicativo. Tchau, tchau. Diego, já vou ver. Referências, os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar material digital. Finalizamos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.